Bom dia para você! Louvado seja Deus porque você está aí para ouvir essa palavra que vem da parte dele para o seu coração. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. Hoje é o segundo dia da nossa campanha das causas impossíveis. Se porventura você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não acompanhou o primeiro dia, está aqui no nosso canal o primeiro dia da campanha das causas impossíveis. Acompanhe, vamos fazer juntos essa campanha. São 7 dias clamando a Deus para que Ele opere o impossível na nossa vida. Eu quero pedir para você já dar um clique aí no joinha, aperta o joinha, o like, para que assim você ajude o nosso canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar um comentário, porque observando os comentários eu estou fazendo as orações e apresentando o seu nome em oração, tá bom? Vamos ao nosso texto de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. Qual é a situação aqui? Um pai desesperado vai até os discípulos de Jesus clamando pela libertação do seu filho que é lunático, que se joga no mar, se joga no fogo, atenta contra a própria vida, e o pai não tem sossego com aquele menino. O pai desesperado clama pela libertação do seu filho, que é possuído por um espírito maligno, e o espírito maligno faz com que ele fique sempre atentando contra a própria vida. E aquele pai sofrido, aquele pai desesperado corre até os discípulos de Jesus, mas os discípulos não conseguem expulsar os demônios ou o espírito maligno que está ali naquele rapaz, naquele menino. E aí, quando o pai vai até Jesus, Jesus, com autoridade e poder, resolve a situação, repreende o espírito mau, o menino fica liberto e se torna são. E aí, os discípulos vão até Jesus. E é o que nós vamos ler aqui em Mateus 17, versículos 19 e 20. Eles se aproximam de Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Eu quero dar sequência na nossa oração, no nosso clamor pelas causas impossíveis. E eu creio que o Senhor vai operar o impossível na sua vida. Mas olhando para esse texto, eu gostaria de destacar 3 coisas para a gente aprender e orar em cima disso. A primeira coisa é: o fato de alguns discípulos de Jesus não terem conseguido resolver o seu problema não significa que o seu problema não tem solução. E também não significa jamais que Jesus não tem poder para resolvê-lo. Sim, porque provavelmente no nosso meio, entre as pessoas que estão ouvindo essa palavra, pode haver pessoas que apresentaram uma causa diante de alguém que é discípulo de Jesus, de alguém que representa Jesus aqui na terra, seja um líder espiritual, seja quem for. De repente você foi com a sua causa diante do homem de Deus ou da mulher de Deus e essa pessoa não resolveu. Você voltou para casa com o seu problema. Mas eu quero pedir a você que olhe para aquilo que aconteceu aqui, que está registrado na Bíblia, e observe que o homem, pai daquele menino que era endemoniado, passou pela mesma situação que você. Ele foi até os discípulos e os discípulos não puderam resolver. Agora, o fato dos discípulos não terem resolvido não significa que Jesus não possa resolver. E tem um motivo pelo qual aqueles discípulos não conseguiram resolver. E você vai saber, é na segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Especialmente com relação às coisas espirituais, Jesus deixou muito claro que a fé é um agente fundamental para a realização do impossível, seja a libertação, seja uma cura,
seja a restauração de um relacionamento, a fé é um agente fundamental. E hoje, lamentavelmente, cultiva-se uma ideia de que você nem precisa ter fé, basta confiar na fé do fulano de tal. Não tem umas igrejas, não tem umas pessoas que dizem assim, você nem precisa ter fé, porque eu tenho fé por você. Quem disse isso? Está escrito isso na Bíblia? Não. Isso não está escrito na Bíblia e eu acho bom que você não confie nisso. Você precisa ter a sua fé. Trate de alcançar fé para você. E aí você me pergunta, Ney, como é que eu faço para ter fé? Bom, na terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, você aprende como é que você pode ter a sua fé aumentada. E por que é que eu digo aumentada? Porque você já tem fé, mas talvez a tua fé está atrofiada, está lá escondidinha num canto. A tua fé pode até ser pequena, mas ela deve ser como um grão de mostarda. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque o grão de mostarda é um dos menores grãos, ele quase que é invisível, mas quando ele é lançado na terra, ele produz uma grande árvore ao ponto dos passarinhos fazerem ninhos nos seus galhos. A tua fé, ela pode até ser pequena, mas ela precisa ser plantada. Você deve tratar a sua fé como se trata um grão. O que é que você faz com um grão? Você não guarda ele na estante de enfeite. Você pega o grão, você pega a semente e você lança na terra. Esse é o propósito da semente, que seja lançada na terra, não é? A tua fé precisa ser plantada, adubada, regada, cultivada. E você me pergunta, como eu faço isso, Ney? Por meio da oração, da leitura da palavra, de testemunhos de milagres. Decida hoje parar de gastar o seu tempo com coisa que não produz fé, com coisa que te desestimula, com coisa que não acrescenta nada na sua vida. Às vezes a gente olha para o nosso dia, nós passamos às vezes 2, 3 horas olhando notícia na TV, na internet, fazendo um monte de coisa que não acrescenta nada na nossa vida. Então, pegue o tempo que você tem, que é algo preciosíssimo. Pegue o tempo que você tem, tire um tempinho de oração. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas tira ali 1 minuto ou 2 e aos poucos você vai aumentando esse tempo. Comece devagarinho, igual uma pessoa que se propõe a fazer um regime, uma pessoa que está habituada a comer muito. Não adianta ela dizer, olha, a partir de amanhã eu vou fazer jejum. Não, ela tem que começar diminuindo aos poucos. E a mesma coisa acontece com aquele que não tem o hábito de buscar Deus em oração, em leitura da palavra. Proponha-se a começar aos pouquinhos. Vou separar aqui 5 minutinhos para fazer uma oração e mais 5 para ler a palavra. Faça isso no primeiro dia, no segundo você já aumenta um pouquinho, no terceiro e assim consequentemente. Nessa campanha você vai ver a sua fé ser aumentada, porque nós vamos falar de testemunhos que edificam. Ocupe o seu tempo ouvindo coisas de Deus, ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra de Deus. Tem aqui, no nosso canal, tem mais de 550 vídeos falando das coisas de Deus. Pode olhar no canal aqui. Eu quero falar para você de uma coisa interessante. A fé, quando você aumenta a sua fé, quando você edifica a sua fé, você tem autoridade por meio dessa fé. Eu me lembro uma situação em que começou a desenvolver em mim uma enfermidade. Eu comecei a ter aquele chamado refluxo. E aquilo é horrível. E as pessoas começaram a dizer, você tem isso aí? E isso aí é difícil de curar, hein? Olha, você vai ter que se habituar a dormir com 2 ou 3 travesseiros para você não ser incomodado por isso à noite, porque isso aí se manifesta especialmente à noite. E aí lá vai o Ney, comecei a dormir com 2 ou 3 travesseiros para não ter mais aquilo durante a noite. Eu dormi a primeira, segunda, terceira, na 4ª noite. Eu, depois de um momento de oração, senti no meu espírito como que uma voz me dizendo, ei Ney, você vai aceitar essa enfermidade? Foi só essa a pergunta. Quando aquela voz disse para mim, você vai aceitar essa enfermidade? Eu respondi, eu não aceito em nome de Jesus essa enfermidade, está repreendida, vai embora, não fique mais aqui. E eu falei aquilo com tanta fé
que eu falei na mesma hora: quer saber de uma coisa? Não vou dormir mais com 2, 3 travesseiros não, vou dormir com um só e Deus vai me curar. E aí, a partir daquela noite, já passaram-se 5 anos e eu não tive essa enfermidade nunca mais na minha vida. Então, a fé, quando ela é estimulada e quando você tem a sua fé aumentada, você tem também autoridade. E nós vamos buscar autoridade por meio da oração agora. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, diante dessa palavra nós queremos, ó Pai, clamar para que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé, a tratar a nossa fé como tratamos uma semente, um grão, que nós possamos lançá-la à terra, fazê-la germinar, cultivar, adubar, regar essa fé com a Tua palavra, com oração, com choro, com clamor, com consagração. Nós queremos ver a nossa fé aumentada. E ó Deus, eu já quero agora, no poder do nome santo de Jesus, eu quero agora determinar que toda enfermidade que veio para perturbar, toda enfermidade que está tirando a paz, a alegria, o conforto das pessoas que me ouvem, que essa enfermidade caia por terra agora. Em nome de Jesus, que essa enfermidade bata em retirada agora. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura na sua vida, eu profetizo a bênção de Deus sendo derramada na sua vida. Eu agora repreendo todo o espírito de destruição, espírito de morte, que vem para tirar a paz, tirar a alegria, que vem para perturbar, que vem trazer enfermidade. Eu repreendo agora. Repreendo também o espírito da desunião, que veio para esfriar os relacionamentos, para causar separações. Eu te repreendo agora, espírito da desunião, vai embora, em nome de Jesus. Que todo aquele que também está dominado pelo espírito do vício, aquele que está se entregando à bebida ou à droga, que seja agora liberto, em nome de Jesus Cristo. E aquele, ó Pai, que está enfrentando crise financeira, a Tua palavra nos diz que Tu és o dono do ouro e da prata. A Tua palavra nos assegura que quando nós confiamos em Ti, o Senhor nos concede o recurso e o faz multiplicar-se nas nossas mãos. Então eu te peço, abra portas de emprego, envia clientes, cria oportunidades para que essas pessoas saiam da crise financeira, saiam dessa situação de miséria. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo que o Senhor opere o impossível na vida dessas pessoas, para que o nome santo de Jesus seja exaltado e glorificado. Amém. Eu quero pedir para você apertar o like agora, aperta o joinha para você me ajudar. Deixa um comentário aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque ao longo do dia eu vou gravar mais vídeos, vou estar passando recados para você ser avisado. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ver o milagre de Deus na vida delas. Compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp, no Facebook, com os seus contatos. E amanhã tem a terceira etapa da nossa campanha das causas impossíveis. Que Deus te abençoe e faça desse dia um dia de vitória na sua vida. E você vai ter vitória no nome de Jesus.